Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 217, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no último capítulo dele, é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Estamos na quarta parte, Preces pelos que já não são da Terra, aqueles que já desencarnaram, né? Então, preces por eles. E hoje, os itens 64 até o 66, 64 ao 66. Preces pelas almas sofredoras que pedem prece. Lá no plano espiritual eles também pedem prece, nossas preces também, ok? Então é isso que nós vamos abordar no nosso Evangelho no Lar de hoje. Muito bem, né? A nossa página na internet, aqui ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo estudo. Esse que você está assistindo agora? E esse estudo, ele contém o quê? O vídeo, que está aí, você está assistindo nesse momento. Além desse vídeo, a gente coloca o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. A gente coloca o texto do Evangelho. A gente coloca o texto da página de preparo. Hoje, ó, do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente coloca o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca do lado dela. Você não tem nem que ir para rodapé da página, não. É do lado da palavra. A gente já coloca o significado dela, em parênteses ali, na cor vermelha. A gente coloca o tirar dúvidas também. Se você tiver alguma dúvida, você pode tirar a sua dúvida. E caso ainda fique alguma outra dúvida, manda um WhatsApp para cá. Você sabe qual é o WhatsApp? Não sabe? Olha aqui, ó. 21 992475631. Vou repetir, hein? 21 992475631. Pode mandar seu WhatsApp, pode mandar sua mensagem, que a gente sempre vai responder, tá bom? Caso você prefira mandar por e-mail, o e-mail está aqui também, ó, amor, perdão e fé, @gmail.com. Então você pode também mandar o e-mail, que a gente sempre responde. Eu falo apenas que o e-mail, se demorar 10, 15 dias eu não responder, é porque ele deve ter caído naquela caixa de spam, aquele lixo eletrônico, aí ele deletou, ele apagou automaticamente, sem que eu conseguisse ver. Ideal é mandar o WhatsApp mesmo, tá? Pelo WhatsApp é mais fácil, às vezes eu posso até demorar um pouquinho, mas todas as mensagens são respondidas. Bom, para as pessoas que gostam de me acompanhar aí pelas redes sociais, pode me adicionar pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes, procurando aqui, ó, Sérgio W. Soares. Você vai lá no Facebook, vai no Instagram, Sérgio W. Soares, pode me adicionar, tá bom? E ali a gente fala sobre outras coisas, outros assuntos, né? Tudo mais. A gente também informa, mais até do que o Facebook e o Instagram me adicionando, eu sempre convido para o Facebook do nosso Evangelho no Lar. Aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica lá no curtir, clica no compartilhar. Se você está assistindo esse vídeo, né, que ele é pelo YouTube, clica no joinha, se inscreve no canal também. É muito importante. Quanto mais pessoas fizerem isso, mais a gente vai divulgando essa ideia e essa proposta do Evangelho no Lar, né? Compartilhe sempre. Você vai estar levando, às vezes, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de luz para tantas pessoas, né? Então, faça isso sempre, tá joia? E a gente informa também que esse estudo é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br, onde você pode também 24 horas, né, de programação espírita, vai na grade de programação para ver qual é o dia e o horário que tem o nosso Evangelho no Lar. Você pode baixar no celular o aplicativo nas lojas, né, Play Store, Apple Store, Google Play,
baixa lá o aplicativo e nos acompanha então, tá certo? Tendo dito isso, é hora de dar início ao nosso Evangelho no Lar com a prece de abertura. Vamos lá então, né? Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, aquele momento em que nós fazemos uma conexão com o alto, com a espiritualidade amiga e os espíritos benfeitores. Obrigado também pela limpeza, pela higiene espiritual, higienização espiritual que já foi feita neste ambiente, assim como a gratidão aos anjos guardiães que desde cedo estão aqui preparando e harmonizando este local em que nos encontramos, em que você aí se encontra, que possamos aprender bastante e principalmente colocar em prática todos esses ensinamentos, que possamos nos tornar ao máximo instrumentos de Deus a cada vez que praticarmos um ato de amor, um ato de perdão, um ato de fé, um ato de caridade, de paciência, de tolerância e de bondade, um ato de paz, um ato de alegria. Muito obrigado e que possa este Evangelho no Lar transcorrer num clima de muita paz, de muito amor, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, né? Vamos para a leitura da página de preparo. Então, a nossa página de preparo, hoje ela é do livro Vinha de Luz. Quem é o autor desse livro, Sérgio? Nossa, você ainda não sabe? É o Espírito Emmanuel, né? O Espírito Emmanuel é o autor desse livro. E quem psicografou foi o Chico Xavier. A gente lembra sempre que em nosso Evangelho no Lar, a página de preparo, ela é realmente uma página de preparo. Ela não é leitura aleatória. É impressionante, mas eu ainda recebo mensagens de pessoas que falam: Sérgio, você às vezes fica mais tempo na página de preparo do que no Evangelho. E aí eu quero o estudo do Evangelho. Quando a gente está na página de preparo, no nosso caso, a gente já está falando sobre o assunto do Evangelho. É que a grande maioria faz leitura aleatória. Abre o livro numa página qualquer e lê. São leituras maravilhosas, importantes, construtivas, mas que nem sempre aquele tema ali tem alguma coisa a ver com o assunto do Evangelho. No nosso caso, não. Olha só, o tema de hoje, do Evangelho no Lar: prece pelas almas sofredoras que pedem prece, né? E aí, olha a página de preparo do Vinha de Luz, capítulo 98, cujo título é A Prece Recompõe. Ou seja, já estamos falando sobre o assunto do Evangelho. É por isso que muitas vezes, grande parte das vezes, a gente leva até mais tempo na página de preparo do que no próprio estudo do Evangelho. Porque são assuntos que estão totalmente interligados. Tá bom? Então, só para esclarecer aí. E aí, A Prece Recompõe, capítulo 98 do livro Vinha de Luz. Ele começa então, o Emmanuel, ele vai buscar uma frase que foi anotado em Atos, capítulo 4, versículo 31. E o que foi dito ali? E, tendo orado, moveu-se o lugar
em que estavam reunidos. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ele fala isso sobre um ditado popular, né, que diz assim: a fé remove montanhas, né? Mas vamos entender aí esse processo. A fé, a prece, né? Porque a prece, ela nos traz e também nos leva, né? Também leva energias superiores, energias elevadas. Nós somos uma usina de energia. E ao sermos essa usina de energia, cabe a nós produzir energia. É óbvio, produzir energia. Só que tem pessoas que produzem energia de péssima qualidade. São as pessoas pessimistas, as pessoas vitimistas, a pessoa que é coitadinha do mundo, a pessoa que reclama o tempo todo. Ela está produzindo uma energia. E tem as pessoas, as usinas, que produzem uma ótima energia, uma excelente energia, uma energia de altíssima qualidade. E uma das formas de produzir essa energia é através da prece. As pessoas que produzem uma energia de qualidade são as pessoas que elas trabalham o lado positivo das coisas. São as pessoas que às vezes chegam assim: ah, isso aqui é difícil. Tudo bem, é difícil, mas ela fala: mas é possível. Uma vez eu tive uma equipe de trabalho, né, que ia formar uma equipe de trabalho comigo, que eu preferi não trabalhar com aquela equipe. Por quê? O pessoal só falava: ah, é difícil, ah, é difícil, ah, é difícil, ah, é difícil. Cada é difícil deles é uma energia que ele está produzindo. E faz ela ficar vibrando o seu pensamento em dificuldades. Até que eu encontrei uma outra equipe, que é a que trabalha comigo até hoje, que trabalha diferente. Sabe como é que eles falam? É difícil? Temos dificuldade sim, mas é possível. É possível. Vai dar um trabalhinho, mas é possível. Então essa pessoa, dentro dessa energia que ela produz, ela está produzindo uma energia de dificuldade, como aquele que fala é difícil, ele produz uma energia de dificuldade. Esse que fala é possível, ele produz uma energia de possibilidade. É possível, vamos lá, vamos em frente que a gente vai conseguindo. E não é que a gente consegue? Uma vez ou outra pode até ser que não consiga, mas na grande maioria das vezes a gente consegue. Somos uma usina de energia. E eu vou perguntar para você, que tipo de energia você anda produzindo para você mesmo, para você mesma? Existe, falei aqui já várias vezes, vou falar de novo. Vocês podem procurar Masaru, M-A-S-S-A-R-U, Masaru, bota espaço, Emoto, E-M-O-T-O. Esse cara, um japonês, já desencarnou, ele fotografava as moléculas da água dentro de determinadas situações. Pegava um copo de água, congelava aquela água, botava no microscópio e fotografava as moléculas daquela água. Aí depois ele descongelava e começava a falar palavras agressivas. Ou botava no meio de um filme ou de um noticiário qualquer, com aquelas palavras: morreu não sei quem, desgraça não sei aonde, crise no Flamengo, não sei o que lá, aquelas coisas que eles adoram falar toda hora, né? E aí ele congelava de novo aquela água e aí botava no microscópio. Aquela molécula da água se apresentava toda arrebentada, toda desfeita, toda péssimo, um aspecto péssimo, um visual péssimo daquela molécula da água. Aí o Masaru Emoto pegava de novo aquela mesma água, descongelava ela
e falava palavras amorosas. Obrigado por você existir. Você é a fonte da vida. Graças a você eu consigo saciar a minha sede. Que bom, como você me faz bem. E aí ele congelava de novo aquela água, botava no microscópio. A água se apresentava como floquinhos de neve, toda bonitinha. Olha que interessante. A mesma água. E como nós estamos falando sobre a prece recompor e a energia da prece, ele também congelou a molécula da água após ter uma prece. Num lugar que fizeram uma prece, ele congelou a molécula da água. E aí a água já não estava nem como um floquinho de neve, não. Ela já estava com uma coisa muito mais bonita do que o próprio floquinho de neve. Totalmente harmonizada. Com um copo de água. Olha que interessante. A água altera o seu aspecto molecular lá dentro dela, né? Então veja, somos uma usina de energia. Que tipo de energia está produzindo? Se você fica com raiva, fica mal-humorado, fica estressado, vai ser aquela água toda podre. Se você trabalha a energia positiva, a ação, as possibilidades, a prece, a água fica. E eu sempre gosto de fazer um chamado com relação ao seguinte: a água, hein? Um copo de água que é externo, tendo as minhas palavras sendo ditas, a água capta essa energia e altera o seu estado. E aí eu pergunto, o nosso corpo, 70% do nosso corpo é constituído de água. E como é que você anda trabalhando a sua água interior? Você é daquele tipo que fica xingando, fica reclamando, fica esbravejando, fica com raiva? Como é que está a tua água interna nessa hora? Daqui a pouco tem uma doença, meu Deus, que mal fiz eu a Deus. Não é mal nenhum, você está fazendo mal a Deus, você não está fazendo mal nenhum. Você está fazendo mal a você. Então, já está na hora, já passa da hora da gente ter uma reflexão. Como anda a minha água interna? Como é que hoje eu estou cuidando da minha água interna? Da mesma forma que eu faço uma prece e modifica a água que está ali no copo, também vai modificar a minha água interna. Engraçado, né? Já falei aqui um tempão, ainda nem começamos a leitura, mas é um chamado para a gente entender a prece. E aí o Emmanuel falando então, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Na construção de simples casa de pedra, há que gastar, né, longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, obstáculos, né, eliminando asperezas, aquela parte áspera, né, e melhorando a paisagem. Quero construir uma casa, eu vou ter que ter um esforço para preparar aquilo ali. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, né, o solo todo irregular, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, né, um solo seguro, a base forte, né? Então ele vai falando, você quer construir, você precisa, não é só levantar a casa e pronto, você precisa fazer uma fundação, arrumar, organizar, escolher o terreno, limpar o terreno, tudo isso, né? Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Então a gente tem vários instrumentos para o nosso trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Olha como é que quando eu estava falando aquilo do japonês, mostrando aqueles exemplos, já estávamos falando sobre o assunto do Evangelho. Na edificação, na construção, né, da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, ou seja, construtivos, né? Vamos botar aqui, construtivos.
Aí ele fala: urge, é necessário providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, com vistas à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. É fundamental. Recursos para o entendimento geral. Eu tenho que entender como isso funciona, para que então, é assim que funciona? Então tá, deixa eu fazer, deixa eu desenvolver, deixa eu melhorar. Por isso é que eu, entre aspas, gastei um tempo do nosso evangelho hoje explicando aquele trabalho do Masaru Emoto da água. Porque quando a gente fala da prece, tudo, tá bom, Sérgio, é a prece, tá bom, fazer prece, mesmo, fazer prece, tá legal. Porque você não entende o quanto isso é importante. Você não tem ideia da energia que isso faz. É como você ter uma pedra de ouro, mas você não sabe para que serve uma pedra de ouro. Aí você tá ali jogando pedrinha, ali jogando até na água, pedrinha de ouro. Para você é uma pedra. Você não sabe o valor que aquela pedra tem. E muitas vezes você pode não saber o valor que a prece tem, tanto para o outro como para você mesmo. Ok? Então ele fala, e sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo, retirando obstáculos do terreno duro da incompreensão. Exatamente o que eu acabei de falar, né? A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Então eu estou naquele silêncio. O que eu faço? O que eu vou resolver? O que eu vou utilizar a oração. Eu gosto muito de falar sobre uma situação que é a seguinte. Livro dos Espíritos, não me lembro qual é a pergunta, o número da pergunta, mas é a pergunta que a resposta é a mais curta. 5 letras só a resposta. Qual foi o espírito mais evoluído que já encarnou no planeta Terra, ou que já reencarnou no planeta Terra? A resposta é Jesus. O espírito mais perfeito, o espírito mais evoluído, Jesus. E pelo que a gente sabe, Jesus constantemente entrava em prece. Constantemente Jesus entrava em prece. O espírito mais perfeito que já esteve nesse planeta constantemente entrava em prece. E será que faz algum sentido de o espírito mais perfeito entrava em prece e eu aqui, ou você, todo bonitão, não precisa fazer prece não. Negócio de prece é besteira, não. Eu aqui todo bonitão vou dizer que não precisa fazer de prece? Na verdade eu precisava fazer 10 vezes mais preces do que Jesus. Porque talvez ele sim não precisasse de tanta prece. Nós aqui que somos ainda muito ignorantes, a gente é que precisa mesmo, mas a gente não tem noção, consciência do quanto isso é importante. Então ele vai falando sobre isso, né? Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal. Ou seja, não são palavras bonitas, não precisa disso. Mas, invariavelmente, é prodigioso, é extraordinário poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando conceitos, né? E melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Deixa eu colocar aqui empecilhos. Obstáculos, né? Estou botando aqui para quando você estiver lendo, aí você que está lendo, você já está lendo ali com a palavrinha vermelhinha ali do lado, né?
E ali concepções, estou botando aqui, conceitos. Então, o que ele diz, né? Sobre a prece. Tem gente que quer fazer na prece um discurso. Ele se perde. Às vezes o cara fala: Senhor Deus onipotente, de magnânima sabedoria e de todo, né? Aí o cara tá fazendo aquele discurso, né? Não ouvides de chegar, não ouvides quer dizer não esqueça, né? Não ouvides de enviar para este humilde servo que aqui se encontra na experiência carnal. E o cara tá falando, e um monte de gente fica, uau, que prece linda, aquela coisa. E aquilo ali muitas vezes são só palavras. E eu vou contar uma coisa para você, hein? Vou contar uma coisa para você. É claro que não é em todo caso, mas em muitas vezes a pessoa que está fazendo a prece, ela não está nem concentrada na prece. Ela está concentrada no seu ego e no seu orgulho. Vou falar um monte de palavra bonita aqui que vai todo mundo me aplaudir. E ele não estava nem pensando mesmo na prece. Às vezes, um outro cara que fala assim, Deus, tá enrolado aqui, me ajuda. Ele só falou isso. Foi uma prece muito mais eficiente. Falando no popular, rápido e rasteiro. Quando ele fala, Deus, a coisa tá embolada, me ajuda, ele tá botando o sentimento dele. Quando ele fala, me ajuda, ele está colocando a fé que ele tem em receber a ajuda de Deus ou da espiritualidade amiga. Quando ele fala, Deus, a coisa está embolada, ele está estabelecendo uma conexão direta com o alto. Ele colocou a emoção, ele colocou o pensamento, ele colocou a ideia, ele colocou tudo isso. Deus, a coisa está embolada, me ajuda. Uma prece que tem uma energia extraordinária. Mas a gente acha que não tem, sabe por quê? Eu não falei palavra bonita, eu não falei palavra difícil, eu não fiz sinal da cruz, eu não peguei terço, eu não peguei nada, não peguei Bíblia, não peguei Evangelho, não peguei nada. Não estou falando do terço como católico, não. Estou falando qualquer objeto. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Pode ser qualquer. E ele acha que aquela prece não tem energia, não tem valor, tem muito mais energia do que a do outro que fez aquele discurso. Vamos continuar aqui. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, o que é discípulo sincero do Evangelho? Evangelho vem de evangelium, do grego, que significa boa nova. Não vem achar que evangelho significa Bíblia, ou evangelho segundo o Espiritismo, ou nada disso. Até porque Jesus não escreveu uma palavra. A própria Bíblia foi escrita muitos anos depois que Jesus foi crucificado. Mas aquilo significava boa nova. Jesus trouxe boas notícias, boas informações, novos conceitos que antes a população não tinha a capacidade de compreender. E que ali já dava uma capacidade. E com essa boa nova, a prática do amor, do perdão, da fé, da caridade e tudo mais. Então quando ele fala, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, eu me torno discípulo do Evangelho, não é porque eu leio a Bíblia, ou eu leio o Evangelho, ou porque eu faço o Evangelho no lar, não. Eu sou um discípulo sincero quando eu procuro praticar todos esses bons valores. Geralmente na nossa prece de abertura, né, como hoje, né, que a gente se torne verdadeiros instrumentos de Deus ao praticar um ato de amor, de perdão, de tolerância, de paz, de boa vontade. Isso é ser um discípulo sincero do Evangelho. Então ele fala, muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados
não lhe entende os propósitos, os objetivos, né? Os amigos desertam, se afastam. Os familiares cedem à sombra e à ignorância. Ah, esse cara tá indo aí fazer prece, ele tá indo aí pra casa espírita, que coisa. Eu queria ir pro cinema com ele, eu queria ir pra praia, queria jogar videogame com ele e tudo mais. Ele fica lá. Repare só, não tem nada contra ir à praia, jogar o videogame ou ir ao cinema. É fundamental que tenha isso sim, tá? Mas você não pode também dedicar um tempinho para você fazer essas coisas? Fazer um ato de amor, um ato de caridade, uma visita na tua casa espírita? É claro que é muito importante a gente conseguir harmonizar o nosso dia, a nossa vida e a nossa rotina. Vou contar para vocês uma história que foi inusitada. Particularmente, eu nunca vi nenhum presidente de casa espírita falar isso, nem nenhum dirigente falar isso, mas eu falei para uma pessoa lá no nosso Centro Espírita do Amor, Perdão e Fé. A pessoa chega e fala: Sérgio, essa energia aqui, ela é tão boa, ela é tão maravilhosa, ela é tão isso e tão aquilo. Olha, se vocês abrirem todo dia, eu venho aqui todo dia para ficar aqui 3, 4 horas, todo dia. E o que eu respondi para ela, eu acho que todo mundo ia falar: sim, claro, venha. Mas eu falei para ela: se você me permite um conselho, não faça isso. Como assim não faça isso, Sérgio? Você não está falando aqui de prece, de tudo mais e tal? Mas eu falei: não faça isso. Por quê? Eu falei: lembre-se, minha senhora, lembre-se que você tem um marido, que você tem filhos, que você tem o teu trabalho, que você tem um monte de outras atividades. Venha sim na casa espírita, 1, 2, 3 vezes na semana, mas tenha tempo também para o seu momento de lazer, para o seu momento de comunhão, né, com os seus filhos, com o seu marido, com os seus familiares, com os seus amigos. É ter um equilíbrio. E da mesma forma, vale para aquela pessoa que só quer bagunça, só quer farra, só quer aquilo. Pô, será que também ela não consegue ter um tempo para um ato de caridade? Para ir para a casa espírita? Para fazer um evangelho no lar? Para aprender um pouquinho? O que eu estou colocando é de ter um cuidado com os extremos. Vamos ter um meio termo para que a gente possa ter uma vida harmoniosa, equilibrada, organizada e feliz. E consciente das nossas boas ações. Mas, quando a pessoa vai praticar os valores do Evangelho, muitas vezes recebe crítica de tudo quanto é lado. E aí ele coloca: entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. É lógico, eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou me desenvolvendo. Eu vou subir um degrau diante disso. E os outros que não querem fazer nada vão ficar no mesmo degrau. Eu, de repente, dedico uma hora do meu dia para assistir uma palestra, para assistir um estudo. E o outro fica vendo esses programas aí da televisão que não acrescenta nada de valor. É só para passar tempo. Bom, ele vai ficar ali estacionado, vai passar tempo. O conteúdo está crescendo. Aí vai fazer o quê? Ok? E ele coloca: a prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Eu faço uma prece vibrando inquietação, angústia ou qualquer coisa, ele está jogando uma energia desse tipo. Lembra que eu falei lá da equipe de trabalho?
que chegou para mim e falou, só falava em é difícil, é difícil, é difícil, ela está vibrando dificuldade. O outro, quando me fala é possível, ele está vibrando possibilidades. Gera uma energia diferente. E você, nessa hora da prece, você pode até começar uma prece angustiado, sim, preocupado, sim, mas vai trabalhando durante essa prece o exercício da sua fé, da sua harmonia, da sua confiança. Você vai converter uma energia negativa, daquela inquietação e angústia, você vai converter numa energia positiva e que vai te fazer muito bem. Ok? Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Prece pelos que não são da terra e para as almas sofredoras. As almas sofredoras, os espíritos que estão do lado de lá, eles pedem prece também. Eles precisam também de energia. E toda energia, vinda de encarnado ou desencarnado, ela é sempre muito bem-vinda. Então, no item 64, o prefácio, ele coloca assim: para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. A gente já estudou sobre isso no capítulo 27, e aí ele fala para você olhar os itens 9, os itens 18 e os seguintes, tá? Então ali a gente já estudou. Por isso que a gente está vendo essa parte aqui agora, porque a gente já estudou isso lá atrás. Aí você pode procurar o Evangelho no Lar que a gente fala sobre isso. Aquele que se ache compenetrado, convencido dessa verdade, ora com mais fervor pela certeza que tem de não orar em vão. Ele não está orando à toa. Por isso eu falei lá do trabalho do japonês, da energia que é produzida por nossas palavras. Imagine a energia dos nossos sentimentos, né, na hora de uma prece. Ok? Então ele comenta sobre isso. E aí, ele manda aqui pra gente duas preces. No item 65, ele dá a seguinte sugestão de prece: Deus clemente, bondoso, né? E misericordioso. Misericordioso é aquele que é piedoso, que perdoa, né? Que a tua vontade, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre a alma de fulano de tal. Às vezes você sonhou com alguém que desencarnou, ou você lembrou de alguém que desencarnou, faça uma prece por aquele espírito, ok? Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Às vezes ele desencarnou e ele pode estar do lado de lá revoltado, indignado, com raiva. Assim como ele pode estar do lado de lá totalmente perdido, não tem a menor noção do que aconteceu. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, de se melhorarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Estou fazendo essa prece para ajudar ele a abrir o coração dele, ele ter ali um lampejo de ideias, né? Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas. Ok? Então, a gente vai fazer esse pedido, né? Que aquilo possa trazer luz, ajuda, auxílio, amparo, fortalecimento, enfim. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras repassadas de benevolência, benevolência é o quê? A vontade de fazer o bem, né? Suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que dele se compadecem, que também têm compaixão por ele, né? E que lhe desejam toda a felicidade. Então, tá aí a primeira prece.
A segunda prece que ele sugere é, no item 66, nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos, os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes. Errantes é na erraticidade. E o que é erraticidade? É entre uma encarnação e outra, tá? Quer entre nós como encarnados, né? Então eu peço a ajuda de Deus para nós encarnados e para os desencarnados. Eu aqui na prece, eu não uso essas palavras todas bonitas. Eu falo que possa, né, encarnado ou desencarnado, receber ajuda, auxílio e amparo. Pronto. Tá bom, não tem problema. Mas aqui ele está dando uma prece mais bonita que o texto, né? Tem piedade das nossas fraquezas, falíveis, né? Sujeitos a falhas. Nos fizeste, nós somos ainda seres imperfeitos, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que têm podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Às vezes a gente ainda comete muito erro, né? Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe os olhos e que, atraídos pelo calor vivificante, né, de vida, né, dessa luz, eles venham prosternar-se, quer dizer, humilhar-se aos teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Eu estou errando, estou pisando na bola e eu peço para que eu perceba isso e eu vou ter toda a humildade de pedir perdão, de reconhecer os meus erros e de me propor a fazer as coisas certas. E ele continua, pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas, enquanto estava encarnado, né, que falhou, né, na missão, né? Tu, Senhor, nos deste um fardo, né, uma carga, um peso a carregar, e só aos teus pés temos de o depor. Então é para Deus que a gente vai restituir aquele peso ali. Grande, porém, é a nossa fraqueza e coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Eu não gosto muito de colocar como um peso, mas como uma missão, né, como um objetivo. Ok? Então eu vou prestar conta daquele objetivo, se eu cumprir ou não, né? Compadece-te desses servos indolentes. Indolente é o quê? É o cara que é indiferente, né? Que não está nem aí, né? Que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e permita que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. Eu falo muito, né? Quando você desencarnar, será que você vai ser parabenizado ou consolado, né? É aí uma reflexão. A perspectiva do perdão fortalece a alma, mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles vão absorver forças na grandeza mesma das suas faltas e sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem a conquistar o futuro. Aquilo que eu comentei também, né? A gente vai melhorar, vai evoluir, vai reconhecer. Então, essa aí foi a prece, tá? Por falar em prece, prece para amigos ou inimigos encarnados ou desencarnados. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou. Você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, amigo ou inimigo, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a força, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento necessário para qualquer que seja a sua situação. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou aí o pause e vamos para a fluidificação da água. Prepara aí o copo, a jarra, ó, Minutos de Espiritismo 23. Você pode acompanhar depois lá no YouTube. Coloquei aqui a água, vou botar as mãos sobre ela e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido de que ela possa receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água.
você aí vai fazendo pausando, né? Com calma, né? Saúde. Bebeu água, deu para todo mundo água. Aí você solta o pause. Prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudos, reflexões e aprendizado. Obrigado aos anjos guardiães pela limpeza espiritual que foi feita nesse ambiente e que possamos fazer a nossa parte para mantê-lo assim tão harmonizado como se encontra agora. E que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo, mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, sendo assim, estamos finalizando mais um Evangelho no Lar, né? Obrigado aí pela participação. Clica aí no joinha, no curtir, compartilhe sempre, né? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado então na semana que vem. Tchau, tchau!